3, 2, 1, valendo? Valendo! Bora. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast A Voz de Quem Produz, o podcast da nossa querida Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto, uma entidade centenária que esteve à frente de importantes avanços de desenvolvimento econômico na cidade. E hoje é um podcast diferente. Nós temos um desafio aqui, que é explicar para você que está assistindo por que São José do Rio Preto é uma das melhores cidades para se viver e fazer negócios. E eu tenho o prazer de convidar 2 amigos para me ajudar nesse desafio. Nós estamos aqui para apresentar São José do Rio Preto com os olhos de riopretenses, com os olhos de pessoas que vivem a cidade e que sabem o potencial dessa cidade. E eu quero agradecer muito o convite que eu fiz para você e você aceitou, meu companheiro Wagner Giacometti, que é companheiro comigo na Associação Comercial, está à frente do Centro de Desenvolvimento Econômico, e também o professor Raimundo, que, como nós estávamos falando antes do bate-papo esquenta, todo dia alguém elogia o seu trabalho na formação dos gestores na cidade. E nós estamos aqui para falar do Centro de Desenvolvimento Econômico. O Wagner desenvolveu, junto com um time técnico fantástico, uma área, um Power BI com os indicadores macroeconômicos da cidade e com indicadores do comércio real, quente do dia a dia. O Wagner está à frente de muitos projetos, né, Wagner, junto com a gente no Sebrae, incubadora, consultoria, frente da formação, né, com pós-graduação, faculdade. Então, seja muito bem-vindo, dá um alô para todo mundo aí. Poxa, Stefanos, eu é que agradeço, né? É uma tremenda alegria e satisfação. Por vários motivos, né, que você já citou, né? Dentre eles, estou aqui, né, como diretor aqui da CIRP, né? E é sempre muito uma honra, né, muito grande estar diretor na CIRP, na qual eu agradeço muito essa oportunidade. Falar de empreendedorismo na cidade de São José do Rio Preto, falar que São José do Rio Preto é uma das melhores cidades para se viver e empreender, vai ser um grande prazer. E, particularmente, quero aqui agradecer meu mestre, o professor Raimundo, que de longa data eu o conheço, uma pessoa espetacular, formidável, não só como profissional que é, mas também um homem de um coração muito grande. E é uma alegria muito grande mesmo poder estar aqui e compartilhar um pouquinho disso com a gente aqui nesse podcast. Muito obrigado, Stefanos. Muito bem. Professor, assim, a sua vida com os empreendedores da cidade, né? Quantos anos à frente de consultoria, à frente de formação de professores? Conta pra gente um pouquinho. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? É uma honra muito grande o Stefanos e o Giacometti aqui, e a própria CIRP, né? Pelo convívio que nós temos. Eu tenho participado da CIRP desde aí, eu vou te chutar uma data aqui, mas para mim deve ser de 79, por aí, 80, alguma coisa assim, nessa ordem. Dentro do mundo corporativo, empresarial, a gente começou uma atuação um pouco mais direta quando adentramos na questão acadêmica, na vida acadêmica. Então, isso aí foi por volta de 82, né, depois de formação dentro da área de administração. Nós começamos a lecionar nas faculdades e aí a gente foi galgando alguns cargos, né, de professor para pesquisador, de pesquisador para coordenador. E a gente, graças a Deus, conseguiu criar alguns núcleos de estudo, núcleos de pós-graduação, núcleos de discussão, de plano diretor da cidade, junto com os secretários, né? Na época o professor Bolsoni. A gente realizou alguns estudos para Rio Preto. Algumas das previsões que nós fizemos lá atrás, em 2001, se concretizaram agora em 2022 e está muito próximo aqui, 2025, né? Nós vamos quase que bater 100% a quantidade de habitantes que foi previsto lá atrás. Que bacana. São dados que nós temos registrados, né? Até o professor Bolsoni, eu preciso instigá-lo a mostrar esses números que nós previmos lá atrás. O crescimento da cidade, né? Eu não sei se todo mundo sabe isso, mas a cidade sempre cresce para o norte, né? Ela tem um alinhamento para o norte, e foi o que aconteceu com o Rio Preto, né? A cidade da nascente, que é aqui na Vila Azul, e ela se expandiu, né, sempre no formato de leque e crescendo para a Zona Norte. Estava previsto lá atrás? Estava previsto lá atrás. Então, todo esse crescimento que nós temos aqui na cidade, essa micro-região, e agora, de agosto de 21 para cá, a região metropolitana, isso era previsto também. Né? Então, são alguns indicadores, algumas informações que, com discussão, com participação da sociedade, com envolvimento, né, do empresariado, a gente consegue estabelecer. Então, economia é muito gostoso
de se trabalhar, porque a economia fala de gente, ela fala das pessoas, da demanda da sociedade. E do lado de cá, a gente que tem que pensar, né, esse processo, você precisa conhecer gente. Então, qual é o perfil do cidadão riopretense, que é o que a gente pretende mostrar aqui no podcast? O que demanda essa sociedade e o que a cidade tem para oferecer para quem está olhando para cá. Então, isso é muito importante, acho que engrandece a ACIRP, engrandece São José do Rio Preto, engrandece a população. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de poder bater um papo com vocês. Estou achando que nós vamos ter que ampliar essa série, viu? Que tem mais coisa para discutir. Muito mais coisa. Então, você que está assistindo, você que é investidor, você que quer empreender na cidade, ou você que é de fora de Rio Preto, está procurando um local, né? Porque hoje tem um monte de gente trabalhando home office, executivos trabalhando home office. Você vai entrar lá no Google e vai perguntar melhores cidades para se viver, melhores cidades para fazer negócio. Vai aparecer São José do Rio Preto. E nós estamos aqui para mostrar que é para cá que você tem que vir, sim. Exatamente. E o professor começou falando, né? Região metropolitana. E São José do Rio Preto tem um raio de influência maior que a região metropolitana. Sim. Né? A região metropolitana acho que vai dar quase 900 mil habitantes. Sim. Mas fala que a nossa raio de influência que consome Rio Preto dá mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Isso. E o PIB dessa região metropolitana vai estar acima de 30 bilhões, professor. 30 bilhões tem países que não têm isso. É uma loucura. Alguns países da América do Sul aqui não têm um PIB tão engajado como esse, que nós temos aqui só na região de Rio Preto. Eu tive a curiosidade de pesquisar um pouquinho, né? Já que nós íamos conversar, a gente ouve falar de alguns indicadores de Rio Preto. Quando fala que Rio Preto é uma das melhores cidades para se viver, né? Não somos nós que estamos falando, é a cidade que está falando. Você pega os indicadores macroeconômicos, dizem isso. Você pega os certificados, né, e os títulos que a cidade tem e as premiações que a cidade tem, né? Então, para a gente citar alguns, uma das melhores cidades para se viver por causa do índice de desenvolvimento humano. Sim. Uma das melhores cidades para se fazer negócio, porque o ambiente de negócios é promissor. Uma das melhores cidades para se viver da terceira idade, né? O que mais, professor? Ajuda a gente aí de outros indicadores da Associação de São José do Rio Preto. Bom, tem a questão empresarial, né, que a gente pode citar aqui com bastante ênfase, a quantidade de emprego gerado. Então, Rio Preto é uma cidade aí com 84 mil empresas em atuação. Tá? Então, proporcionalmente a Sorocaba, que tem 695 mil habitantes, Rio Preto aqui está registrado, em função, claro, do último censo, com 464. Mas a gente tem informações que esse número, até por conta da população volátil, né, que a gente classifica aí os estudantes que têm um ciclo de permanência na cidade de 4 a 5 anos. Eles não entram nesse indicador? Não, porque eles não moram em Rio Preto, né? Eles não têm moradia fixa aqui. Entendi, mas consome aqui. Mas esse cara... eu estou falando aqui do cara que vem e volta, né? Sim. Não dos moradores, mas o que vem e volta para Rio Preto, esse número é muito grande. Tá? Nós estamos falando também daquele indivíduo que vem para fazer tratamento médico. Às vezes esse cara fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas ele não reside aqui. Né? E os familiares desse pessoal que também acabam convivendo aqui, consumindo dentro da cidade. Esse número chega a 550 mil, que é uma previsão que eu falei no início da nossa fala, que nós teríamos entre 2020 e 2022 uma população de 650 mil habitantes. E nós estamos chegando nisso num período, a gente acredita que até antes... Então, esses dois públicos, ele vai chegar a 650 mil habitantes. É um número tranquilo pelo tamanho da cidade, apesar de Rio Preto ser uma cidade grande, territorialmente não é tão grande. Sim. Né? Nós tínhamos comentado, 460 quilômetros quadrados de área. Então, um município territorialmente é pequeno. Mas... E por isso a importância dessa região metropolitana. Então, a ampliação da região metropolitana, ela vai favorecer territorialmente, lógico, Rio Preto, e espaço para eventuais atividades, eu vou pôr um aspas aqui, que a gente considera nociva. Alguma atividade que possa gerar poluente, alguma atividade que possa ter descarte, né, de dejetos, enfim. Isso pode ficar em áreas mais rurais. Sim, que aí, à medida que a região metropolitana se oferece, né, para essas condições, então você tem cidades menores com um espaçamento mais amplo. Sim, e que dá para utilizar isso, e isso está dentro da região de Rio Preto. Seguindo, lógico, todas as normas ambientais, claro, Isso. mas o que eu estou dizendo assim, o impacto de uma grande indústria, né, que Exatamente. talvez dentro de uma área muito urbanizada pode dar uma... Então, só para concluir o raciocínio, então Rio Preto, nós temos aqui 48%, quase 50% de emprego formal e mais o empresariado. Isso se equivale a Sorocaba, Ribeirão Preto e Campinas. Vamos pegar o último indicador, que Campinas tem 1,080 milhão habitantes.
e também ele dá o mesmo 40%, 48% de população. Cidades promissoras Isso, tem cidades normalmente maiores, isso. E aí, vamos aproveitar e falar disso, né? O Centro de Estudos Econômicos traz a informação de emprego, né? Traz esse indicador, são 140 mil pessoas com CLT. Com CLT. E aí, mais os microempresários individuais e mais os empresários. Nós estamos falando de uma população econômica ativa do quê? De uns 60%? 60%. E aí, esse é um dado histórico, né? Que quando por isso que eu disse, economia é muito engraçado e gostoso de estudar. Porque quando você define, a gente chama de PE, a população economicamente ativa, você vai no gap de 0 a 16, que é o que a lei permite o indivíduo trabalhar, ele pode trabalhar a partir dos 16 anos, e está previsto também que aos 64 o indivíduo deixa de ser ativo, né? Ele para, aspas para isso, né? Porque tem muita gente ainda... mudar essa história aí, tá né? muita gente. Então tem que adequar, né? A própria CLT, ela tem uma defasagem. Então, esse número de 64 para cima. Hoje nós temos muita gente com 90 anos, totalmente lúcido, com capacidade de produzir. Né? Tem Lógico, muita gente nessa faixa já de idade. Quase 80. É, Tem gente, tem 80, empresário que 80, fala, 90, 80 anos. Então tem um espaço grande de pessoas com capacidade ainda, porém são classificados como não PE. E isso gera em torno de 40% da população. 60% da população está em atividade. Esse é um dado que envolve o setor público. Então, tanto o governo federal, quanto o governo estadual e o governo municipal, eles precisam estar muito atentos a isso. Eu vou citar um exemplo de um país que a gente admira muito, que é a Dinamarca. E nos anos 80, a Dinamarca, territorialmente falando, ela é menor que o estado de São Paulo. Sim. Ela é muito pequena. E ela tinha uma preocupação muito grande, que a população estava crescendo muito, e ela corria o risco daquela teoria de Malthus, não sei se vocês vão lembrar, da teoria malthusiana, PAPG. Eu faltei nessa aula, hein? Progressão geométrica e progressão aritmética. Então, a quantidade de pessoas que nascia na Dinamarca era maior do que a quantidade de bens de consumo que eles conseguiriam produzir. Então, o Estado promoveu o controle de natalidade. Então, aí a população da Dinamarca reduziu. E agora, nos anos 2000, inverteu. Né? Porque foram 20 anos, aí agora o governo está incentivando que as pessoas voltem a ter filhos, um número maior de filhos, para que ele não corra o efeito contrário. Né? Então, isso é uma preocupação que o município, principalmente o município, precisa ter. Ele precisa enxergar qual é a faixa de idade das pessoas, qual é o perfil de consumo dessa sociedade. Né? Então, por que ele precisa enxergar perfil de consumo? Porque com base no volume de pessoas que eu tenho não PE, eu preciso gerar qualidade de vida e condições de atender essas pessoas. Isso que nós estamos falando aqui envolve leitos hospitalares, nós estamos falando de casas de repouso hoje, com várias casas de Rio Preto. Oportunidades da economia prateada. Isso, exatamente. Né? Turismo, né, o turismo religioso, né, o próprio turismo específico para a terceira idade, tem muito projeto acontecendo. E eu estou falando de terceira idade só como exemplo, tá? Então tem outros núcleos, né, de minorias que também são tratados e Rio Preto tem uma atenção muito especial nesse atendimento, nesse aspecto. Então, o que fica de mensagem nesse contexto que nós estamos falando é que nós estamos dentro de uma média nacional. Daí eu pedi para comparar região metropolitana, né, até para a gente pegar como base o mesmo padrão, o mesmo perfil. Mas a gente já tinha olhado em outros estados, né, do Brasil, e capitais, inclusive, essa média é a mesma. Nós temos essa mesma média. 60% da população. Isso, 60% da população está ativa. Mas vamos falar, então, com esse empresário que está pensando em abrir um negócio. Exatamente. Aqui. Então, ele sabe que 60% da população tem poder de compra. E a região atrai 1,5 milhão de pessoas. Sim. Então, quando ele decide empreender em São José do Rio Preto, ele está empreendendo como se ele estivesse vendendo praticamente para um estado todo, porque tem estados que tem essa população, vamos dizer assim, né? Sim. Então, realmente, o potencial aqui é muito grande. Wagner, conta para a gente, a Associação Comercial desenvolveu há poucos dias atrás do lançamento, né? Foi agora em agosto ainda? Foi, em agosto? Não, foi em... Final de julho, né? Final de julho, isso. Fim de agosto. O Centro de Desenvolvimento Econômico. O que é o Centro de Desenvolvimento Econômico? Desculpa. Centro de Estudos Econômicos, isso. Conta pra gente o que é, o que está lá e qual que é a finalidade dela para Rio Preto. O Centro de Estudos Econômicos, né, ele veio para poder agregar dados e informações econômicas do município. Disponível gratuito lá? Gratuitamente. Eu quero convidar
você que está pretendendo vir para São José do Rio Preto, para você que é associado da CIRP, para você que não é associado da CIRP, aliás, quem não for, né, não percam essa oportunidade, não percam essa oportunidade, Tirou minha fala, muito bem. Você que é estudante, você que está pensando em investir em São José do Rio Preto ou conhecer números de São José do Rio Preto, eu vou convidar, Stéfanos, né, para acessar o portal da CIRP. Lá no portal da CIRP a gente tem um ícone que vai mandar um link, né, que vai mandar para o Centro de Estudos Econômicos. Lá você vai encontrar várias opções por meio de Power BI que são atualizados. Empregos, empresas, comércio exterior, turismo, né, foi citado em relação à questão do turismo. Depois eu vou contar um dado importantíssimo que a gente fez agora numa pesquisa em relação à questão do FIT, o impacto que os dias do FIT causou na economia de São José do Rio Preto. Olha, Potencial, assim, extraordinário, né? Assim como a gente fez alguns outros estudos aqui que a gente vai falar um pouquinho. Perfeito. E lá tem um ícone que fala sobre os boletins de estudos econômicos, né? Que são boletins atualizadíssimos de dados, de informações. E falando, professor, em relação à questão de geração de emprego, tudo isso é gratuito. Tudo isso é gratuito, está disponível para acessar no mundo inteiro, né? A internet, né? E a gente atualiza os dados de acordo com a disponibilização das informações. Lembrando que esses dados são de fontes públicas, né? Que nós temos toda uma metodologia, né? Para poder fazer a captação desses dados, né? Como a gente gosta de dizer, a gente garimpa as informações necessárias e disponibiliza isso gratuitamente aí para todo empresariado ou para aqueles que se interessam por dados em São José do Rio Preto. Então, nós fizemos um estudo, professor, que inclusive foi o Boletim de Estudos Econômicos número 1, né, está disponível lá no nosso portal, que fala sobre o mercado de trabalho de São José do Rio Preto. Né, pegamos de 1985, aí no caso, até 2020, né, que foi o período que a gente fez o levantamento aí no caso dos dados. Né? E aí o que a gente observa? Que de 1985, tá, em comparação a 2020, o número de empregados em relação à questão da população era de 31%. A população em 2020 foi para 464 mil, quase 465 mil habitantes, e o número de empregos foi para 199 mil. Então, se a gente comparar 1985, nós empregávamos 31% da população, 2020 nós empregávamos 43%. Perfeito. Enquanto isso, olha que interessante isso. Nós dobramos a população, né? E, consequentemente, aumentamos em 10 pontos percentuais o número de oferecimento de empregos em São José do Rio Preto. A população cresceu, mas Cresceu, o número de pessoas ativas cresceu mais do que a população. Mais do que a população. Isso, mais do que a só população. Para completar, Wagner, essa fala, aquilo que eu falei agora há pouco, que é a atuação do Estado. Então, o Estado tem esse papel de vigilante, de fato. Então, está aumentando a população e eu preciso prover condições de qualidade de vida para essa população. Então, eu preciso gerar emprego, eu preciso gerar renda. Né? Obviamente, tudo isso faz com que a roda, né, ela consiga fazer o seu trajeto de forma igualitária. Então, a sociedade tendo emprego e renda, eu consigo ampliar oferta para essa sociedade. Consequentemente, a qualidade de vida melhora, tende a melhorar. Então, outro dado importante, né, que está relacionado, inclusive, com a nossa profissão também, como professor, né? 1985, 8,2% da população tinha ensino superior. Isso. 2020, 22,7%. Então, São José do Rio Preto, como o professor citou, um polo né, de medicina e um polo educacional. Perfeito. Nós temos faculdade de medicina, nós temos faculdade de agronomia, nós temos faculdade de administração, nós temos faculdade de tecnologia, nós temos faculdade de direito, nós temos faculdade de engenharia. Cursos técnicos, universidades públicas, privadas, do Estado, todo nesse ambiente de negócio que favorece pessoas não só para poder investir em São José do Rio Preto, dentro desse grande guarda-chuva, né, que é a questão da educação é de fundamental importância. Né? Isso atrai o investidor, né? Porque não adianta eu querer empreender numa cidade que eu não vou encontrar pessoas para trabalhar. Aqui, então, nós temos um ambiente propício. Talvez esse seja um dos pontos que faz São José do Rio Preto ser uma das melhores cidades para se viver e trabalhar. É a questão da qualificação, né? A gente fala muito de
de índice de desemprego. E quando você, eventualmente, ouve uma oferta de emprego, na mesma hora, normalmente a televisão publica, olha, tal segmento, principalmente de tecnologia hoje, a TI, está buscando mão de obra. Essa mão de obra especializada, qualificada, ela não é em todo lugar que tem. Sim. E nós temos condições de oferecer uma mão de obra qualificada para esse empresário que pretende chegar até Rio Preto. Então, área de tecnologia, área de varejo, área financeira é uma área que é muito abundante em Rio Preto, tem muita procura por área financeira aqui em Rio Preto, pela preparação que esse alunado tem. Perfeito. Eu quero aproveitar esse gancho da qualidade, né, do ensino de Rio Preto e da disponibilidade de mão de obra qualificada para... Bom, claro que vocês conhecem, mas a Associação Comercial tem a Academia CIRP. Sim. Disponibiliza mais de 1.000 horas por ano de capacitação e a maior parte é gratuita para o associado. Então, você que tem uma empresa precisa preparar os seus colaboradores, né? Cursos de venda, curso de varejo, a incubadora que nós tivemos agora, são todas as ferramentas que a associação disponibiliza para o associado para ele se qualificar e qualificar o time dele e ajudá-lo a reter. E tem um outro ponto. Nós temos o clube de vantagens, professor, que a maior parte das faculdades disponibiliza algum desconto para quem é associado à CIRP e os funcionários da CIRP. Então, às vezes a pessoa quer fazer um curso do SENAC, se ele vier aqui na CIRP e levar um documento, sou associado à CIRP, esse é meu colaborador que vai fazer o curso, ele tem um desconto. Isso. Então, Perfeito. Isso é importante. Para quem quer qualificar o time, procura a associação comercial, porque tem a Academia CIRP com a maior parte dos treinamentos gratuitos e tem o Clube de Vantagem com uma série de cursos com desconto para o associado. Perfeito. Só para a gente encerrar o assunto da empregabilidade, para a gente poder entrar depois na parte de empreendedorismo, nós falamos do polo de 35 mil alunos, né? Isso. De faculdade. Então, muitas cidades têm o título de cidade universitária. Rio Preto tem mais. Olha que loucura. Isso aqui são universitários, né? Mas eu reparei nesse estudo que o professor trouxe, e eu dei uma olhada antes, que nós ainda temos um desafio grande aí para melhorar a renda da população, né? Porque São José do Rio Preto tem muita gente empregada, mas eu acho que a gente cumpriu a primeira etapa que vocês programaram há 20 anos atrás, né? Agora o novo desafio é empregos de qualidade com renda maior. Com renda maior. E aí a gente está vendo aí as iniciativas do Parque Tecnológico, com o Hub de Tecnologia. Exatamente. Né? Então, eu acho que nós estamos num caminho promissor e esse cenário que já é bom vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor, sem dúvida. Você tirou as palavras aqui da minha boca, Stefano, me perdoa, né? Mas eu ia complementar realmente, além de todo esse ambiente, nós temos um parque tecnológico, o Hub de Tecnologia, né? E talvez, professor, não sei se o professor concorda, mas talvez esse seja um grande desafio nosso, né? Como é que a gente pode elevar essa renda per capita, né? Talvez investindo em tecnologia, investindo em formação de profissionais da área de tecnologia. Exatamente. Né? Hoje nós estamos buscando mão de obra onde, professor? Bom, tenho clientes aqui da cidade, aqui de Rio Preto, que estão buscando mão de obra de tecnologia na Índia, no Paquistão. Tá? Tem perto da Índia, até um país que não combina muito com a Índia, ela tem um nome... Não é o Paquistão. Azaquistão. Fugiu o nome. Eu ouvido falar muito disso mesmo. Tem um vizinho da Índia também que está exportando essa mão de obra barata, é uma mão de obra de custo muito baixo. Então, o Brasil está buscando mão de obra internacional, para você ter uma ideia. E aí você vê anúncios, né, de índice de desemprego elevadíssimo. Então, é questão do Estado fazer a sua parte, das entidades fazer a sua parte, e da população também. Ouve-se muito falar de falta de organização, de orientação, mas a população tem a sua meia-culpa aí também. Então, essa nossa sociedade de formadores de opinião que somos, nós temos esse papel também, de orientar, de indicar, de incentivar, de mostrar, né, de criar até discussões, seja na igreja, seja nos núcleos de bairro, de instigar o jovem a buscar esse padrão de conhecimento, porque existe a demanda, não só no Brasil, e hoje você não precisa sair do Brasil para prestar serviço lá fora. Então tem muito menino bom de desenvolvimento de software, por exemplo, que trabalha aqui no Brasil ganhando em dólar. Né? Eu tenho muitos amigos, né? Nós estamos num hub de tecnologia também em São José do Rio Preto. Inclusive, um dos episódios vai ser específico sobre isso, Wagner. Vai estar aqui o Jean Dyer e o Daniel Rodrigues falando sobre o desenvolvimento do Polo Tecnológico de Rio Preto. Ixi, dois feras, hein? Dois feras, hein? Vão estar nos próximos episódios. E nós tivemos algumas reuniões com profissionais, né, empresários da área de tecnologia.
A garotada está ganhando $3.000, só que eles não vão mais embora, professor. Eles estão ganhando, lógico, que o Preto está tendo que buscar colaborador fora, né, porque não tem. Os de Rio Preto estão sendo contratados pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Europa, recebendo em dólar, com o benefício de poder continuar morando em Rio Preto. Porque antigamente os bons filhos de Rio Preto iam embora, né? Tinham que ir embora porque não tinham as oportunidades. Isso acontece em muitas cidades ainda, né? Em volta. Aqui no entorno que o jovem fica maduro, quer voar e na cidade não tem. Olha a vantagem que nós temos. Podemos ficar aqui, empreender aqui, ter receita aqui. Se capacitar aqui. Realmente, eu sei que nós somos suspeitos para falar de emprego, a gente tem um coração, mas é isso. Eu vou contar um caso. Um cliente meu, ele vendeu uma parte da empresa dele, recebeu um aporte de uma empresa holandesa. E aí, na última etapa, né, de realmente fazer o aporte, os holandeses vieram conhecer a empresa aqui em Rio Preto, desceram no aeroporto, fizeram um tour pela cidade com esse cliente meu, e depois foram para a propriedade, que é uma propriedade rural. Eles não acreditaram. Eles acharam que iam descer numa vila. Aí eles viram avenidas largas, 5 shoppings, comércio ativo. Ele passou pelos hospitais, ele ficou encantado com o preço. Eles não tinham ideia. E anda 2, 3 quilômetros, está dentro de uma propriedade rural? Inacreditável isso. Como assim, né, professor? Como assim, tão né? próximo. Ele não tinha. E eu cometi uma gafe nesse relatório aqui, não falou sobre a parte agrícola, né? Que é uma vocação nossa. Vocação também. Né? Líder de borracha, agora associação comercial com o projeto do Cacau. Não se preocupe, Stefanos. Entra lá no Boletim de Estudos Econômicos que nós temos um estudo, né, das principais culturas, né, da região, da micro-região, no caso de São José do Rio Preto, né? Porque, historicamente, a produção era feita, né, na região e trazia-se para processar em São José do Rio Preto, né? Então, a gente fez um levantamento, o Centro de Estudos Econômicos, né, fez um levantamento das principais atividades aqui, no caso, né, de São José do Rio Preto e região, né, que pega algumas regiões aí, quanto que isso gerou de valor monetário, né? Perfeito. E quais são as principais culturas, quais são as principais atividades. Muito tá? bom. Vamos Mas aproveitar tá lá o seu gancho sobre empreendedorismo, né? São José do Rio Preto cria todo mês 800 novos negócios. Todo mês uma média de 800 novas empresas. Então, para quem precisa vender serviços, saibam que todo mês tem 800 novas empresas começando em São José do Rio Preto. E São José do Rio Preto também, há pouco tempo, colocou no ar um sistema para abertura de empresas totalmente digital, né? E parece que o indicador, professor, é de 24 horas é possível abrir uma empresa. Abrir uma empresa, muito bom. Isso é fantástico, né? Fantástico. E aí, no indicador do Centro de Desenvolvimento Econômico, fala que nós temos 84 mil CNPJs ativos. 84 mil CNPJs ativos. Parece né? que o ano passado foram 13 mil. E tem esse alguns... ano, né? 2022, 13.100 e poucas empresas já. Acho que tá abertas. Que então, bacana. você pode consultar isso lá no nosso Power BI, né, do nosso Centro de Estudos Econômicos. Inclusive, você consegue consultar por atividade. Eu quero saber quantas empresas do comércio varejista de vestuário eu tenho no centro de São José do Rio Preto. Se eu atuo com esse público, eu filtro lá, eu sei o tamanho do mercado. Eu sei o tamanho do mercado aqui de Rio exatamente. Preto. Tá? Perfeito. Por bairro e por segmento. Né? A gente atualiza esses dados de acordo com a disponibilização, aí no caso do portal da Receita Federal, né? E sempre tem um dado atualizado, a gente sempre traz uma informação atualizada lá de qual é a referência, né, que a gente tem do número de empresas abertas aqui em São José do Rio Preto e, consequentemente, quais são as empresas aí, no caso, que estão ativas, né, dentro desse Power BI aí do Centro de Estudos Econômicos. Aproveitando o gancho, né? Associação comercial e o papel dela em deixar um ambiente mais amigável para o empresário e para a cidade como um todo, né? Associação comercial tem os núcleos setoriais. Isso. Quer dizer isso, empresas do mesmo segmento se reúnem, olha isso, hein? Concorrentes se reunindo para discutir. Eu lembro que no começo dos núcleos, professor, tinha essa diversão. Mas eu vou sentar com meu concorrente, eu vou contar o meu negócio. Depois percebeu-se que os problemas são comuns. A troca de informação entre eles enriqueceu o negócio deles, os problemas são comuns e a associação tem diversos núcleos setoriais. Então, se você é de algum segmento e está precisando trocar informação, o empresário é uma pessoa muito solitária, principalmente o pequeno empresário. Né? A gente tem poucas pessoas para trocar informação. E o tempo, né? Ele tem pouco tempo. Faz tudo na empresa. Ele tem que fazer né? tudo. Nós temos o núcleo do comércio,
núcleo das escolas particulares, Núcleo de serviços. núcleo de serviço, núcleo da economia criativa, tem vários, núcleo da área médica, de saúde. E Então, tem um núcleo específico para as mulheres, hein? O núcleo das Mulheres jovem empreendedor. empreendedoras, hein? E o jovem Não esqueçam empreendedor disso, também. né? Não tem um jovem cometi a empreendedor? gafe, eu vim pela CIP, através do núcleo de jovens empreendedores, tem mais de 15 anos. Então é isso, se você é um jovem empreendedor e quer trocar experiências e quer ajudar São José do Rio Preto a continuar acelerando, entra na associação comercial, procura participar dos eventos do núcleo de jovens empreendedores e do Conselho da Mulher Empresária Empreendedora, que também é um serviço fantástico da associação. As mulheres trocando experiência. E no teu indicador falou de empregabilidade de mulher aí também. Fala. Né? Lembra que falou do Assim, crescimento desse... já que você tocou nisso, acho que é bom eu falar, né? Olha lá em 1985, mulher no mercado de trabalho, 29,2. Sabe quanto foi? Sabe quanto foi em 2020? Pode falar. Estão dominando, 44,7. Isso é do formal, né? Porque assim... Sim. Isso... Nós todos sabemos a quantidade de trabalho e do esforço que tem. Com certeza. Como o Wagner explicou... Quando a gente fala aqui, né, professor, a gente está falando aqui de uma fonte lá que foi da RAIS, né? Porque nesse período foi da RAIS, né, que fazia um levantamento da RAIS, agora mudou, inclusive, a metodologia, né, que é o tal do novo CAGED. Mas você pegar aqui a questão da informalidade, você... Nossa... Então, o que a gente passou de 2021, 2021, na verdade, ocorreu uma enxurrada, uma avalanche de novos negócios, que ainda alguns estão na informalidade, acabaram não se encaixando ainda no meio, mas existe uma perspectiva muito grande que esse número que a gente está mostrando aqui, de 48%, chega aí a 50%, 52% de empresas legalizadas em operação. Então, quer dizer, nós teremos um pé muito maior do que é o histórico, né? Rio Preto vai ter um pé maior do que é o histórico. Então, muita gente se virou, né? Como no ditado mais popular. Por necessidade. Né? Eu também vi alguma coisa no indicador, mas quem quiser vai acessar lá sobre os MEIs, né? Um crescimento fantástico. De MEI. Inclusive o Sebrae participou junto com a CIP agora. Como é que chama o evento? Mutirão do MEI. Mutirão do MEI. Regularizou uma quantidade enorme de empresas. Esse é mais um serviço da CIP em parceria com o Sebrae. Falando de empreendedorismo, a Associação Comercial e o Sebrae acabaram, aliás, fizemos a primeira turma da incubadora digital, né, de digitalizando o comércio para a área de molas, e nós vamos lançar agora outros segmentos, né? E é bacana demais participar disso. Né? O avanço que... Muito show. Orientação, muito né? show. Um pequeno empresário recebe uma orientação, como é elástico o resultado. Às vezes uma grande empresa muda alguma coisinha, demora. O pequeno muda um negocinho e discutiu aqui num dos núcleos. Dá um salto muito grande. Realmente é muito interessante. Um outro assunto que eu queria comentar com vocês é sobre eventos. Né? São José do Rio Preto, uma das vocações é o turismo de negócio. Uma das bandeiras da Associação Comercial é ter um centro de convenções amplo para fazer grandes eventos, porque tem muitas empresas que querem organizar grandes eventos e acabam saindo de Rio Preto. Sim. Mas a gente conseguiu grandes avanços nesses últimos anos também, né? Nós vamos ter aí a Swift sendo reformada, nesse ano ainda, provavelmente, né? E também o Centro de Estudos Econômicos trouxe alguns dados para a gente do que significa um evento na cidade, né? Então, às vezes a gente recebe crítica, professor, mas está trazendo gente de fora para fazer um evento. Calma. Gente de fora veio, organizou o evento e gerou negócio para toda a massa de empresários. Queria que você comentasse um pouquinho como foi a AquaShow, o maior evento do segmento de pesca, que aconteceu pela primeira vez aqui em São José do Rio Preto. A gente tem que dar o mérito para a prefeitura, né, que conseguiu viabilizar o espaço, fez o investimento. Mas esse tipo de investimento é um investimento que é bom, porque gera negócio para toda a cidade. Nós fizemos um estudo aqui, na realidade é uma estimativa, né, que o Centro de Estudos Econômicos faz. E a gente leva em conta, primeiro, a gente define alguns setores e alguns segmentos que são feitos esses estudos. No caso da AquaShow, a gente analisou apenas, no bom sentido da palavra, né? Hotéis, bares e restaurantes. Né? E nós fizemos uma análise de qual foi a movimentação financeira, né, que aconteceu na AquaShow dentro desses dois grandes segmentos, que foi a semana que antecedeu do dia 17 ao dia 20 de maio. Certo. Então, existe uma metodologia, né, com base, inclusive, em estimativas de vendas, né, e isso vai lá no portal
aí no caso da Secretaria da Fazenda, verifica-se a movimentação de ICMS que teve nesse período e se projeta essa estimativa. Perfeito. Então, na semana que antecedeu o AquaShow, nós tivemos R$ 462.968 reais aí no caso de movimentação financeira. Nesse setor. Na semana antes. Na semana antes. Durante a semana da AquaShow, foi para R$ 645 mil de movimentação. Isso significa um crescimento de quanto? De 39,5%. Só nesses dois. Em uma semana. Hotéis, 55%, 37,8%, média simples aí, né, professor? Né? 39,5%, 40% de aumento. Em uma semana. Dois segmentos em uma semana. Tá vendo que bacana? Esses dois segmentos, né? Por quê, né? São José do Rio Preto atraindo, né, grandes eventos. Os participantes consomem na cidade. Mas esse é o número, né? Um evento chega a ampliar em 40% o consumo naquela semana que está tendo evento. É isso que nós temos que fazer. Tem outros eventos que é um dado quentíssimo. A gente está fazendo, inclusive, um boletim de estudos econômicos para saber qual foi o impacto, né? Apresentamos hoje para o secretário da Cultura, né? Para o Jorginho, né? Que também é nosso diretor aqui. Fizemos uma pesquisa para entender qual é a conexão, né, do FIT com a população de São José do Rio Preto. Festival de teatro. Fizemos uma estratificação, aí, no caso, por renda. Tiramos um ticket médio por renda de consumo para essas pessoas, né? Chegamos a um ticket médio aí de aproximadamente R$ 72. Lógico, né, que quem tem um poder de salário menor, né, tem um consumo menor, né? E, obviamente, quem tem um salário maior, né, tem. Mas o que é esse número, 72? É o ticket médio de que essas pessoas durante o festival do FIT, tá? Isso projetado, né, levando uma série de variáveis, aí, inclusive econômicas, né, feito pelo nosso economista responsável aqui, o Adnan, representou um impacto na economia de 9,9 milhões de reais. Olha que bacana. É muito dinheiro. Muita grana, né? E aí, óbvio, né, que você tem toda a cadeia, né, do turismo, você tem toda a cadeia aí de desenvolvimento, né? É focado, obviamente, com o evento. Então, você vê, ganha companhia aérea, ganha hotéis, ganha restaurante, enfim, né? O Uber, o taxista. Então, é uma cadeia enorme aí que está envolvido, né? E o impacto é totalmente positivo em relação a isso. Aproveitar fazer a propaganda. A associação também tem um núcleo de economia criativa. Então, quem é do segmento cultural, procura a associação comercial e venha fazer parte do núcleo de economia criativa, que a Drica está à frente, que é um grupo realmente muito dinâmico e vai ter oportunidade de você trocar experiências também. Muito bom. E agora vamos falar sobre IDH, né? Nós não temos os indicadores aqui, mas eu queria que o professor pudesse explicar para a gente, né? São José do Rio Preto tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano, por isso que é eleita uma das melhores cidades para se viver. E aí tem indicadores sobre saneamento, educação. Conta para a gente, por que Rio Preto é essa maravilha para se viver? Pensando nesse IDH, professor. Bom, como nós falamos anteriormente, o planejamento é a base de tudo. Então, Rio Preto, desde que eu participo, né, desses processos todos, aí não vou citar nomes aqui de prefeito, mas vamos falar de datas, aí desde 85, 82, por aí, que a gente vem participando de algumas discussões, sempre a preocupação do município com qualidade de vida, né, das pessoas, e um dos pontos que eu gosto de falar, e falo quando estou em outras cidades, Rio Preto é uma cidade que não tem favela. Então, desde esse período lá dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, uma preocupação muito grande com o desfavelamento. Nós estamos vendo agora aqui o projeto da favela 3D, né, que nem existe mais, agora a favela da Vila Itália vai ser o bairro. Sim, né, vai ser um bairro. Vai ser todo e nós tivemos outros projetos parecidos com esse, né, durante esse período todo, próximo do Linhão, lá que liga lá a Avenida Ipiguá. Sim. Né, lá em cima, na entrada do Marajó, ali era a favela, a Vila União era a favela. Tinham muitas favelas. Muitas favelas aí. Em períodos diferentes nós tivemos esse problema, né, vamos chamar assim de problema. E houve a solução desse problema. Então, o desfavelamento, geração de emprego,
orientação e condição de vida social para essas pessoas, né, de engajamento social. Então, isso sempre foi um ponto muito importante. Um outro ponto que nós citamos aqui é a questão do polo educacional. Então, se você pegar dos anos 80 para cá, a quantidade de instituições e a quantidade de projetos EAD que estão disponíveis, né, você pode fazer hoje pós-graduação em grandes instituições, claro, graças à internet, graças à evolução da internet, mas isso é uma preocupação do setor público. Né? Então, essa qualidade oferecida, leitos de hospital, né? Então, a expansão dos hospitais, o município de Rio Preto com o hospital, o hospital da cidade propriamente, não um hospital relacionado ao estado, mas os hospitais da cidade, em áreas específicas, né? Zona Norte, tem um que deve inaugurar em breve, que liga Sim. lá no shopping Zona Norte, no shopping da Cidade Norte, outros aqui na Avenida Filadélfia, se não estou enganado, o nome acho que é Filadélfia, Avenida Filadélfia, já o Hospital Vida, né, se não me engano. Tem hospitais já rodando e atendendo e desafogando os grandes hospitais como HB, Santa Casa, né, que são, a gente considera aí as referências de serviço público. Planejamento de política pública. Exatamente. Então é planejamento. Querendo ou não, a qualidade de vida das pessoas depende de planejamento. E como eu disse, o envolvimento. Então, uma preocupação que nós temos em economia é com pobreza extrema. Então, o índice de pobreza extrema ele é assustador porque a pobreza extrema leva a roubo, leva a furto, leva a guerra, leva a revolução. Se você pegar histórico, né, de Angola e outros países da África, os problemas que tiveram de guerra foi pobreza extrema. Então, gera revolta. Gera revolta. Então, por isso que o estudo de economia se preocupa com a qualidade de vida das pessoas. Qual é a demanda latente e o que a sociedade organizada precisa oferecer para evitar esse tipo de risco. E Rio Preto oferece. Rio Preto oferece, com tranquilidade. Nós temos, parece que 99,5% da água chega em toda a população tratada. Esgoto acima de 95%. E aí, para as empresas que estão aí no ESG, parte sustentável, São José do Rio Preto vem sendo há 3 anos campeã com município com certificado verde. Isso. Então, isso até ajuda as empresas que estão instaladas aqui a terem seus indicadores, né? Todo esgoto tratado. Muito bom. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês para a gente encerrar. Acho que deu nosso tempo. Eu cometi uma gafe aqui, perdemos o tempo. Eu estou sem o meu cronômetro. Na próxima vai. Tem que colocar um cronômetro. Pois é. Mas é tranquilo. Mas quando o tempo é bom, né? O assunto é bom, né? O tempo voa, passa. Né? Eu acho que nós temos que criar isso aqui uma rotina, viu? Nesse bate-papo, viu? Faça considerações finais sobre São José do Rio Preto. Por que você gosta de São José do Rio Preto? E por que as pessoas têm que vir para Rio Preto? Bom, São José do Rio Preto é a cidade que eu acabei adotando, né? Para morar, para residir. Você é forasteiro também. Eu sou forasteiro. Fala que mais de 50% da população é de forasteiro. Então, o Rio Preto é uma cidade que acolhe. Mas eu vim para São José do Rio Preto, né? E aí, quando eu vim para São José do Rio Preto, por isso que eu digo que eu tive a grata satisfação de conhecer o professor Raimundo, né? Nessa vinda para cá. E eu amo essa cidade, né? Eu faço daqui um celeiro, né? Não só para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, né? Meus filhos estão aqui, minha família está aqui. E eu tenho a grata satisfação, né, de estar em 2 grandes entidades, que uma é o Sebrae e a outra é a CIRP, né? Que traz, né? Que sabe realmente o que está acontecendo na cidade, né? Sabe do potencial que a cidade tem, né? E tudo aquilo que a cidade pode ainda desenvolver com todo esse planejamento, com toda essa estrutura, né? Com tudo isso que está pronto para receber empresários, pronto, inclusive, para poder desenvolver novos negócios, novas tecnologias. São José do Rio Preto é a cidade do futuro. Você que tem dúvida, espero que você não tenha mais dúvida. Ou se ainda tiver, entra no estudo, vem aqui nos Estudos Econômicos, marque um horário com a gente aqui na Associação Comercial. Vai ser um prazer poder receber vocês aqui. Muito obrigado, Stéfanos, pela oportunidade. Bom. Professor. Bom, eu não sou rio-pretense de nascimento, né? Eu nasci aqui em Votuporanga, que aqui está dentro da nossa região, mas eu vim para cá muito novo, e meus familiares, né? Meu pai trabalhava na ferrovia e a gente veio para cá, e aqui a gente estudou, começou a trabalhar e, como eu disse, a gente foi criando aí um relacionamento. Além da questão acadêmica, né? Graças a Deus tive a oportunidade de estudar bastante, cheguei a curso de mestrado pela PUC, tenho 3 formações aí de pós-graduação, tenho 3 graduações,
curso de idiomas, tem uma série de formação, mas além disso, eu tive a grata satisfação de trabalhar em grandes empresas aqui. Né? Trabalhei dentro do Grupo Rodobens um período, depois fui para uma rede de varejo e também, já dentro da consultoria, que eu abri a consultoria em 2001, dentro da consultoria eu tive o privilégio de trabalhar com as empresas de franquia, dentro do nosso meio. Colocar aqui o polo de franquia, nós polo de não franquia, nem colocamos colocamos polo de franquia. Né? Nem Então, falamos disso, tive o privilégio aí de atuar dentro de um polo de franquia, né, iniciando com o Grupo Semenzato, né, que na época era Microlins, depois agora Movedu também, e entre outros trabalhos que a gente realizou aí em empresas de franquia. Bom, e de 2001 para cá, a gente criou um programa de consultoria, né, para apresentação de questões de treinamento empresarial. A gente trabalhar sempre com pequenas e médias empresas. Nosso foco nunca foi empresas maiores. Não que a gente não as atenda, sim, mas o foco principal é pequena e média empresa. Porque é onde existe a carência da informação. Né? Como nós falamos, o pequeno empresário ele tem pouco tempo. Né? Então, ele é carente da informação especializada e isso acontece através da consultoria. Né? E a gente criou aí um modelo de atendimento, né, e já estamos pensando numa expansão disso, mas o foco era treinamento, o foco era a consultoria propriamente dita de reestruturação de negócio, e o foco é a orientação societária para empresas familiares. Né? Então, o meu mestrado é sobre empresa familiar. Perfeito. A empresa quiser encontrar o professor, como que encontra para falar contigo? Olha, qual que é o principal canal? O principal canal vai ser a Payback Consultoria, que está no Payback Consultoria no Facebook, e a NextBee, Valor Negócios, que é dentro do site www.nextbee.com.br. Perfeito. Então, a NextBee é uma empresa, é uma franquia que a Payback adquiriu e que atua no segmento de fusões e aquisições. Então, a negociação, comprar e vender pequenas e médias empresas, a NextBee realiza o estudo de viabilidade, a oferta, a divulgação em plataforma. Então, nós fazemos todo esse trabalho direcionado. Valuation também, né, professor? Valuation, a vontade do valor. O Valuation, a partir de um período para cá, ele está sendo uma ferramenta de avaliação de crédito por alguns bancos. Os bancos estão solicitando ao solicitante de crédito, eles estão pedindo para o solicitante de crédito apresentar um valuation. Qual é a perspectiva do negócio? Perfeito. Parte de startup, todos esses trabalhos a gente realiza dentro da NextBee com uma facilidade muito grande, com uma velocidade muito grande. Além da divulgação disso, nós temos a plataforma, né, de oferta de empresas para divulgação. Eu já conheci, muito bacana. E nós estamos aí dando passo para uma parceria com a Associação Comercial. Sim, Deus quiser. Daqui a pouquinho tem núcleo aí de fusões e aquisições. Muito bom. Bom, para mim, São José do Rio Preto realmente é uma terra de oportunidades. Né? Você também é forasteiro? Eu sou de Mirassol, mas a minha não. Mas não pode nem considerar. Eu, Stefano, sou de Mirassol. Né? Meu pai é grego mesmo. Né? Minha mãe, ela é de Rincão. E filha de sírios libaneses. Então, também sou forasteiro, mas Rio Preto acolhe. Sim. E eu falo que é uma terra de oportunidades, porque todo dia a gente encontra pessoas que vieram para cá há pouco tempo. Esses dias, nós estávamos falando com um gerente de uma rede de varejista daqui de Rio Preto, que está instalada em Rio Preto, uma das maiores, e ele falou, acontece alguma coisa nessa cidade, porque quando o gerente vem assumir a loja, ele começa a trabalhar, na hora que ele vai ser transferido, ele pede demissão, porque ele quer continuar morando na cidade. Olha o risco. Então, se eu mandar para Rio Preto, eu tive alguns colegas assim. Ou ele continua lá nessa gerência, ou então ele vai morar em Rio Preto. Eu tive um colega que ele era de fora, a família veio morar em Rio Preto, ele teve que voltar para a cidade dele, mas a família ficou. Olha isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é isso. O Rio Preto não para. Continua crescendo. Continua crescendo. Quem tiver a oportunidade de ler os documentos oficiais, né, uma conjuntura econômica, o plano de desenvolvimento da cidade, as bandeiras de desenvolvimento da CIP, e se envolver com a associação comercial. Venha participar dos núcleos, participe das reuniões, procure a associação comercial, porque muitos dos avanços de desenvolvimento realmente aconteceram aqui. E para a gente encerrar, professor, uma historinha rápida. São José do Rio Preto não tinha agência de correios. A associação comercial, junto com seus diretores, trouxeram a agência de correios. Eu não vou falar o ano porque eu não vou saber. Não tinha telefonia. A associação comercial se envolveu e trouxe a empresa telefônica. Não tinha TV. A associação comercial se envolveu, participou e tornou viável a TV. Não tinha o parque tecnológico. A associação participou junto com o professor Bolsoni, que nós precisamos chamá-lo para aqui. Né? E aí nós temos hoje o parque tecnológico. As mudanças de lei, nós acabamos pela associação comercial, o plano de posturas,
que agora prevê a flexibilização do horário do comércio. Então, a associação comercial traz serviço para o associado e fomenta São José do Rio Preto. Então, ser associado já é ajudar São José do Rio Preto. Sem dúvida. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Pena que passa muito rápido, mas vamos repetir isso. Vamos sim, vamos sim. Muito obrigado. Obrigado. E convido você a assistir os próximos programas, que nós vamos continuar desvendando por que São José do Rio Preto é uma das melhores cidades para se viver e fazer negócio. E você vai escolher vir para cá. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Disso aqui, meu.